internacionais, guerras e economia. Mas o que tudo isso tem a ver com o seu dinheiro? Bom, quando você ouve falando aí que tá tendo uma guerra lá no Irã, ou guerras, né, internacionais, crises globais, aí você deve pensar, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Ou com o seu dinheiro, né? Se eu te contar que tem muito mais a ver do que você imagina. Quando você ouve falar lá que tá tendo uma guerra lá no Irã, você fala, imagina como que aquela guerra vai impactar a gente que tá aqui no Brasil? Não tem como, e impacta. Porque essa guerra, por exemplo, trouxe um impacto direto em relação ao preço do nosso petróleo, que já foi reflexo aí na hora que a gente vai lá no posto de gasolina abastecer, a gasolina fica mais cara por conta da demanda e pouca, né, oferta em relação ao produto. O frete fica mais caro também. Não sei se vocês têm o hábito de comprar pela internet, mas algumas pessoas, né, acabaram adquirindo esse hábito depois de pandemia, né, que não podia sair, acabou comprando tudo pela internet. Então, na hora que você vai fazer uma compra, é R$20 de frete, 30, R$50 para entrega de produtos básicos, né? Mas dependendo da localidade da empresa, não é nem por conta que a empresa tá querendo tirar lucro em cima disso, é por conta que tá caro mesmo, porque o combustível fica mais caro e para que esse produto chegue até você, ele precisa cobrar um frete mais caro, então encarece também essa questão do frete. Commodities, alimentos também ficam mais caros, né? Então, eu acredito que a maioria aqui já deve ter percebido que na hora de ir no mercado tá um absurdo, né? Então, compras chegam a um valor de R$800, R$1.000, e aí você às vezes até se questiona, né? Como que um pai, né, de família que recebe lá um salário mínimo de R$1.500 consegue suprir aluguel, água, gás em um mercado desse caro, né? Porque precisa se alimentar. Como que ele vai trabalhar e continuar sustentando essa família se não fizer o mercado, né? Se não comprar. Então tem que, de repente, nesses momentos de crise, se restringir, se adaptar para conseguir dar conta, né? E não ficar no vermelho, não virar uma bola de neve adquirindo dívidas, né? E se enrolando absurdamente em cartão de crédito, no limite de cheque especial para poder dar conta desses aumentos absurdos que a gente consegue ver no nosso dia a dia, né? Por exemplo, produtos importados, por exemplo, com o dólar mais alto, que pode acontecer, a gente tem visto também, né, com a questão do tarifaço, inclusive, né, dos Estados Unidos, a variação bastante do dólar em relação à nossa moeda. Então, o dólar fica mais caro, encarece alguns produtos que a gente utiliza aqui importados, ou eletrônicos até mesmo, né, que a gente precisa utilizar, ficam mais caros, né? Então, a inflação pode ter um impacto em relação à inflação, aos preços dos produtos, a taxa de juros, né? Porque aí a gente já tá num cenário de taxa de juros alta e dependendo de como encaminhar isso, de como a nossa inflação caminhar, a nossa economia caminhar em relação a esses reflexos das crises mundiais, né? Vamos dizer assim, pode impactar também em relação ao aumento da nossa taxa de juros, ela ficando ainda mais alta do que tá. Eu acredito que diante do nosso cenário econômico atual, a gente conseguiu aí controlar um pouquinho a nossa inflação, então a tendência, né, de acordo com até projeções do mercado, é a taxa se manter ainda alta, né, em 15%, mas ainda assim não ter novos ajustes de alta, né, mas a gente, como, né, eu acho que eu já disse aqui em outros vídeos, o Brasil não é para amadores, e tudo pode mudar da noite para o dia, né? Então, uma projeção que de repente no começo do ano que vem a gente começar a ter corte na taxa de juros, dependendo se esse tarifaço começar a impactar demais a nossa economia ou essas guerras globais internacionais aí começar a impactar demais aqui, ter reflexo demais na nossa economia, as coisas ficarem bastante instáveis aqui, né? Então pode ter até em relação ao aumento na nossa taxa de juros. Mas aí você deve estar se perguntando, tá bom, Raquel, você já me deu mais uma notícia, né? Difícil, já falou que eu nem sabia que podia ter um impacto e agora eu já tô sabendo, né? Como que eu posso me prevenir? O que eu posso fazer nesses casos, né? Nesses cenários que nós estamos passando atualmente. Bom, lá vamos nós, né? Como eu já falei aqui em alguns vídeos, né? Ter aquela reserva de emergência, porque não vai te pegar de calça curta, então, de repente, numas eventualidades, você tem um recurso onde você consegue recorrer para não entrar em dívida, evitar grandes financiamentos, né? Financiar a casa agora, não sei se é um bom cenário, se a gente tem visto aí algumas ofertas em relação ao mercado imobiliário, até por essa questão,
porque a taxa de juros, né, tá alta, então acaba encarecendo aí um financiamento. Então, financiamentos longos nesse momento é bom evitar, porque você pode realmente pegar uma taxa maior do que se você esperar um pouquinho, né? Não precisa esperar muito. Tem gente que fica, quando eu estiver preparado eu vou. Quando eu estiver preparado, aí tá lá, aos 50 anos, a vida passou e não conseguiu fazer, se programar em relação aos seus objetivos, né? Porque cada um tem objetivo. De repente, seu objetivo nem é ter sua casa própria. É diversificar investimentos. Então, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Como eu já disse também aqui em alguns vídeos. Esse cenário favorece a rentabilidade dos investimentos em renda fixa, mas a diversificação é a melhor opção, é o caminho para que você consiga otimizar a rentabilidade da carteira, né, dos seus investimentos. Acreditar que o mundo todo está conectado. Então, acontece lá uma coisa lá fora e pode impactar, sim, a nossa economia aqui no Brasil. E estar preparado, ter informações, né? Buscar informações, buscar conhecimento em relação ao mundo financeiro, sobre finanças, sobre investimentos. Se você vai começar a investir agora, conhecer um pouco mais sobre o produto do qual você está pretendendo colocar o seu recurso, ter mais clareza, né, do que você vai fazer. E o nosso canal, já fazendo aqui a propaganda, a gente traz todas essas informações sobre investimentos, sobre finanças. Se tem algum assunto lá que você tá com a pulga atrás da orelha e tá querendo saber mais, também pode mandar aqui mensagem para nós ou comentar em qualquer um dos nossos vídeos, que a gente consegue elaborar aqui um tema para você saber mais do que você tá querendo, né? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.